Vou dar bom dia já para o pastor que está aqui. Primeiro, dar bom dia para o pastor Luiz Sabanai, que está com a gente. Quero agradecer, viu, pastor, de estar com a gente. Parabenizá-lo pelos 30 anos de ordenação pastoral, aí, pelo trabalho que tem feito. E que eu acredito que, assim, é essencial no momento que a gente está vivendo, né? A gente ter pessoas como o senhor, com visão progressista, diante desse quadro, desse tipo de discurso que a gente vê. Eu até tenho um livro aqui, pastor, do Luiz Francisco de Souza, ex-procurador de Justiça, que ele fez uma tese de doutorado chamado Socialismo, uma Utopia Cristã. E, inclusive, eu li esse livro, que é um calhamaço, né? 1.000 páginas, mais de 1.000 páginas, porque na época eu conversava muito com meu pai, que é conservador, cristão, conservador, tem uma visão mais à direita, para mostrar para ele o quanto existe de convergência entre o pensamento progressista e o cristianismo, né? A doutrina, a vida de Cristo, né? E daí a gente fez uma pesquisa aqui, a última pesquisa Fórum diz que ainda o núcleo duro do eleitorado do Bolsonaro ainda está com os evangélicos, né? Quando a gente fala de evangélicos, 38,4% afirmam que vão votar no Bolsonaro e 27% votariam no Lula. Daí eu quero começar essa conversa contigo, além de parabenizá-lo aí pelos 30 anos, como é que você vê isso também, né? Que para mim existe uma relação tão natural quando a gente fala da doutrina cristã e da cartilha progressista, e é tão distante desse discurso radical, no sentido de armamentos, pró-morte que o Bolsonaro traz, e a gente parece que não está conseguindo comunicar isso. Como é que é isso? Bom dia, viu, pastor? Obrigado por estar com a gente. Bom dia, Plínio. Parabéns à revista Fórum e a todos aqueles e aquelas que nos assistem a essa hora da manhã. Lá em Minas fala assim, uma entrevista dessa para acordar o galo, né? Não, Plínio? Então... Eu acordo o galo todo dia, viu, pastor? Todo dia, tô vendo. Obrigado pelos cumprimentos também. 30 anos, são 3 décadas, né? Também quer dizer que eu comecei muito novo nessa jornada. Existe uma questão que está na sociedade, que eu primeiro vou responder a sua pergunta sobre por que os cristãos vão votar e são conservadores e vão para Bolsonaro. Nem sempre é assim, viu, Plínio? Houveram momentos da história que os cristãos se tornaram mais liberais, mais progressistas em causas comuns do país, não esquecendo que o Brasil foi um estado religioso, né? Até 100 e poucos anos atrás, era um estado religioso. Tinha uma confissão de fé cristã que era hegemônica na vida do estado, e só a República trouxe a abertura para o estado laico, para o estado desassociado da religião, né? E houveram vários momentos na história do período republicano que o Brasil intencionou, ou parte do Brasil intencionou voltar a um estado religioso. É uma disputa nesse sentido. Mas já com a presença de igrejas que não eram hegemônicas ou cristãs não eram católicas, na presença na sociedade brasileira, se foi estabelecendo pautas de avanço em relação a essa questão do Estado laico. Mas nós temos uma cultura religiosa no Estado, né? Nós temos. As igrejas, alternando elas de denominações, tentam se vincular ao Estado de alguma ou de outra forma, né? Sejam por maioria de representação, seja na presença da vida pública, tentando associar isso. Então, não é simples desassociar essa cultura de Estado religioso e Estado laico. Não é simples, né? Porque ela é sistêmica, ela faz parte do cotidiano da vida das pessoas, a fé, a esperança, a vivência religiosa faz parte da cultura, não só do Brasil, mas na América Latina. Eu costumo dizer o seguinte:
um continente que foi massacrado durante quase 500 anos, né? Gente morrendo, os povos originários morrendo, os assaltos que tiveram nesse continente, chegou uma hora que as pessoas não tinham por onde se expressar, né? Se levantasse a cabeça para cima da água, era tiro, era facão, era morte. Então, o suspiro do nosso continente, ele foi o apelo religioso, não só cristão, né? De diversas formas. Os escravos, os indígenas. Então, tinha que ter esperança em algo que não fosse aquilo que dominava, aquilo que matava, aquilo que... E a fé faz parte da nossa cultura e a gente não pode negar isso como um fenômeno humano, um fenômeno social, e que é passivo de ser analisado todo o tempo, né? E aí, quando você polariza uma disputa com agendas que, às vezes, está no sentimento ali dentro das pessoas, por exemplo, essa pauta conservadora, a vontade de superação através dessa forma brutal, como usar armas e essas coisas, você traz à tona sentimentos que estão dentro das pessoas. Então, uma parcela da sociedade, cristã ou não, assimila esse tipo de discurso, né? Então, isso é um fenômeno que tem que politicamente tem que ser analisado todo o tempo, né? De como a sociedade se move, de como como é que ela é inspirada, de que forma com que ela se comporta, a maneira com que ela se organiza. Então, e a religião não está fora disso, em nenhum aspecto, né? E aí, quando tange a questão dos evangélicos, você tem uma narrativa sendo construída ao longo dos últimos 40 anos, mais ou menos, o fenômeno de massa da religião evangélica. Eu sou de tradição evangélica de muitas décadas, né? E eu me lembro que na cidade interior onde eu morava, nós éramos 3 famílias, 4 famílias evangélicas, e as demais eram cristãs católicas, né? Então nós éramos minoria e nós não tínhamos essa diferenciação. Não. Nós estamos na sociedade, somos minoria, mas temos que viver nela. A única vantagem que eu tinha é que sexta-feira tinha aula de catequese e eu não precisava assistir, porque eu não era da religião hegemônica. Assim, eu podia ir para casa, tomar banho de rio, tá tudo certo, né? Então, mas isso vem mudando ao longo dos anos, né? E o fenômeno evangélico é um fenômeno que se tornou massivo, se tornou uma cultura popular. Você vai nas periferias, as pessoas se referem com uma linguagem diferenciada, um modo de se vestir, a maneira de cobrar, né, os costumes. Então, isso tem se entranhado na cultura brasileira, é esse modo de ser evangélico, e massivo, que vai aí para metade da população brasileira contaminada com essa efervescência, né? Contaminada no bom sentido. E nós temos que aprender a lidar com isso, né? E a igreja não se comporta diferente da sociedade, é isso que a gente tem que entender. Da mesma forma em que as igrejas fizeram campanha em 89 contra o Lula, né, contra a esquerda, contra o comunismo, isso vem já de antes, vem lá do golpe militar. Muitos dos nossos irmãos e irmãs foram presos, torturados, perseguidos pela ditadura, mortos pela ditadura, alguns deles lá no meu estado de Santa Catarina, onde eu vivo, filho de um missionário, Paulo White, irmão do reverendo Jaime White, era presbítero da igreja presbiteriana, foi deputado, foi cassado porque não usava gravata no plenário da Assembleia, foi preso e torturado. Até hoje não encontraram o corpo dele, né? Mas era um defensor de pescador, era defensor da democracia, era defensor da organização do povo. Eu estou dando um exemplo que isso não é uma coisa, não é um fenômeno recente, a perseguição em relação à religião. E em 89, o Lula era demônio. Tinha jornais evangélicos estampados, ele com tridente, chifre na cabeça, de vermelho, né? E superou, uma década depois, Lula foi eleito com uma parcela formidável dos votos religiosos evangélicos, principalmente, né?
passaram 4 governos, entendendo, vivenciando gerações novas de evangélicos, nasceram no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, do PT. Então, o que alternou nisso? Eu digo o seguinte, que na eleição contra o Bolsonaro, se o Lula fosse candidato, tivesse tido condição, não fosse impedido de forma abrupta por essa campanha judiciária de criminalização, Lula teria a maioria dos votos evangélicos. Eram as pesquisas apontavam isso na época, né? Mudou o Lula para o Bolsonaro, mas mudou, não é por força só do pastor, da mídia, não. Mudou porque o sentimento de representatividade, etc., de alguma forma se assimilava, né? E aí canalizaram o momento para esse tipo de posição política no Brasil. E acompanhou também uma parcela. Agora, eu também faço a constatação, mas nem todo evangélico votou no Bolsonaro, óbvio. Uhum. Né? O Bolsonaro teve 20 milhões de votos evangélicos, um pouquinho mais, mas o Haddad teve mais de 10 milhões de votos. Houveram 10 milhões de votos que não votaram em ninguém, que abstiveram no mesmo comportamento da sociedade, né? Então, eu acho que a gente tem esse discurso de hegemonia sobre o público evangélico, ele é relativíssimo, e que nós temos que considerar as tendências da sociedade como um todo e analisar esse público religioso de forma específica, o comportamento social, e ter uma tática política para isso. Eu não tenho dúvida, né, que tem que ter. E a gente tem que dialogar com isso, com esse público evangélico massivo no Brasil, tem que ser respeitado na sua cultura de fé, mas nós temos que disputar e dialogar politicamente com ele, Plínio. Certo. O pessoal está falando aqui, a Patrícia está falando, inclusive, que eu mesmo sou evangélico e não votei no Bolsonaro, Pedro Pedreiro, lembrando que o Crivella foi ministro da Dilma, né? E daí eu vou pegar uma carona nisso, inclusive, pastor. A gente conversou na sexta-feira, e o senhor disse que, em conversa com o ex-presidente Lula, o Lula pediu, né, determinou aí que fosse feita essa reaproximação. O que eu vejo muito, assim, é que dentro desse escopo, né, dessa mudança que o senhor sinalizou, é que existe uma parcela, principalmente ligada a esses pastores mais midiáticos, Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, que foram cooptados, e a gente sabe como essas pessoas são cooptadas, né? Pelo bolsonarismo, por essa ideia. Mas existem também, né, evangélicos e setores evangélicos que eu acredito que são os mais verdadeiros quando a gente fala em questão de religiosidade, que estão fora disso, né? Como a Patrícia Duarte falou aqui, eu sou evangélico, eu não votei no Bolsonaro, porque é um discurso descolado até do que é a religiosidade. Então, eu queria saber do senhor, primeiro, como é que foi esse pedido do ex-presidente Lula e como o PT internamente está trabalhando isso para promover esse encontro, para iniciar eu não sei se é uma reaproximação, porque, na verdade, se a gente for falar reaproximação, seria de um grupo que até fez parte, e que agora, que na verdade faz parte de todos os grupos que estão no poder, né pastor? Mas, assim, é uma reaproximação dessas pessoas, né, que estão na linha de frente, que estão, assim, falando diretamente com os fiéis, né, e como, acho que essa é a pergunta mais importante, como a gente pode, nós, do campo progressista, trabalhar isso? Eu lembro que eu tive uma conversa com o Zé Barbosa, o pastor Zé Barbosa, e ele falou uma questão que eu achei muito interessante, que ele falou assim, a gente precisa pensar que esse discurso da meritocracia alcança muito, principalmente os fiéis neopentecostais, né? Essas pessoas que, eu vou lá e vou conseguir, porque Deus quer que eu queira isso, né? Então, atinge muito esse discurso. Mas ele falou assim, Plínio, é importante que a gente veja essas pessoas como indivíduos, para que a gente possa conversar como indivíduos. Não existe uma massa, mas são pessoas que a gente precisa conversar. Então, assim, eu falei bastante aqui, papo de mineiro, né, pastor? Mas, assim, primeiro, como é que partiu esse pedido do Lula e como é que está sendo esse processo, né?
para a gente entender melhor como é que a gente conversa com as pessoas, né? Um destaque antes, eu sou de uma geração de militantes políticos, há mais de 3 décadas também sou militante petista, né? Então, lá, desde a época das diretas já, das marchas, depois da minha filiação política, ainda foi na época de estudante, como seminarista, a gente não fazia muita distinção entre ser evangélico católico e ir para uma militância política, porque naquela época a responsabilidade nossa era uma responsabilidade de cidadãos, de cidadãs do nosso país que tinha que fazer uma opção, né? Eu também sou de uma família conservadora. E aí, e nós militávamos como qualquer militante na luta política, pela história que se tinha, pelas referências que se criavam, pelas pautas sociais, e tentava avançar esse debate na sociedade como um todo, e em especial no debate, obviamente, na narrativa, no discurso, ainda que religioso, nos púlpitos e coisa e tal, sem fazer uso disso, mas você tem uma opção. Então, você demarcava um campo simbolicamente por força daquilo que você acreditava o que era melhor para todo mundo. Né? Quando foi se criando esses nichos sociais, e aí a fragmentação, você começa a analisar a sociedade de forma fragmentária ou setorial, então aí você tem que mudar o comportamento político, a linguagem, a estratégia e a tática política para dentro, para tentar um diálogo, né? Um diálogo com a população. O presidente Lula dialoga com o povo brasileiro de modo geral, seja evangélico ou não, e principalmente onde o público evangélico está mais concentrado, na minha opinião, que são as periferias desse país, tanto rurais quanto urbanas, né? O Lula ele dá um sentido de representatividade dessa grande maioria da população. E, obviamente, essa maioria da população também a população evangélica, a população cristã. Então, quando o presidente Lula, na ação política dele, quer dialogar com todo mundo, e quer mesmo, não é só com os evangélicos, ele está fazendo de forma segmentária, porque é a forma do comportamento hoje que a gente tem que fazer. Ele quer uma conversa franca, aberta, clara, da perspectiva do que nós estamos propondo quanto política para o país. Né? Isso é um pedido, é uma exigência que ele tem feito desde que ele voltou à cena política, depois que saiu da prisão, e muito mais agora, né, nesse último período, que Lula promove um sentido, pelo menos uma perspectiva, né, e disputa essa perspectiva na sociedade para o povo brasileiro diante da tragédia que nós estamos vivendo. Né? Então, e com isso, os evangélicos vão perguntar o que Lula vai propor, quais são as soluções que ele está dizendo. Né? Fora disso, você tem uma campanha contrária, de oposição, de fato. Né? Eu não penso que os setores que estão enfronhados no poder ou relacionados com a atual situação brasileira, do governo brasileiro e etc e tal, vão querer dialogar com Lula. Eu não acho que essas lideranças vão se expor a isso, né? A minha opinião. Mas o povo vai. O povo vai querer saber, porque vai estar passando fome, falta renda, falta perspectiva, falta esperança para os filhos, para amanhã, estão morrendo, né? Um volume de morte que existe. Aliás, eu tenho dito o seguinte: se quer ser pastor, tem que ser pastor agora. Tá certo? Porque o que nós vamos ter que responder de incertezas depois desse. Já temos que responder. Não adianta falar bobagem, mentira, não. O filho, a mãe, a avó, a tia, o irmão, o amigo, o companheiro morreu. Tu tá entendendo? E tá morrendo muito. Então, a religião, ela tem que agora criar as condições, os cristãos, os evangélicos, de acolhimento à vida, ao sentido da vida das pessoas, minimamente isso. E não acho diferente o presidente Lula, enquanto uma figura política que já governou esse país, e governou ele, a sucessão da presidenta Dilma, e foram feitas coisas materiais, concretas, realizáveis, que o povo estava numa situação e foi para outra. Tirar uma parcela significativa da população só por isso, viu, Plínio? Eu acho que a missão cristã, pastoral, evangélica, de tirar
o tanto que tirou do povo brasileiro da pobreza, da fome, da miséria, nós já cumprimos a nossa tarefa. Você está entendendo? Sem expectar, mas aí é o discurso que ele fala. Ele fala assim, não, eu quero voltar a dar para a população 3 alimentação por dia. Ele fala isso muito simples. Antes eu comia osso, agora eu vou comer picanha no meu churrasco no sábado e no domingo. Eu quero ver a juventude não sair com medo na rua para levar um tiro. Então, imagina o que significa isso para a grande maioria da população da brasileira vivendo o retrocesso e a opressão que viveu, inclusive os avós, não eram nem os pais, né, no passado. Então, reconstruir esse imaginário popular no diálogo com a população brasileira, em especial com os evangélicos e evangélicas, é um sentido da política em que nós militamos em favor. Com contradições, com problemas, não é esse o dado. O dado é que nós podemos voltar a fazer a população brasileira que está oprimida, não só pela pandemia, pelas incertezas que geram isso, mas pelas condições materiais reais. Fome, miséria, pobreza, né, ausência de emprego, e que nós temos que combater isso, porque isso é que segura a vida real. Né? E nós, evangélicos, vamos criar os canais necessários, né? Já temos formado grupos porque o PT tem 2,5 milhões de filiados, tá certo? 2,5 milhões de filiados. E não é falso pensar que a representação desses filiados não é 40% dos filiados, obviamente, mas é uma parcela significativa de evangélicos e evangélicas, de cristãos, que estão dentro desse núcleo de militantes políticos dentro do Partido dos Trabalhadores. Vamos começar por aí, a dialogar com nossa base social militante que já tem uma opção política, né? E que isso, espalhados nos estados, nos municípios, com um programa político concreto, com respeito às tradições religiosas e evangélicas, os costumes, os símbolos, a linguagem, nós vamos mobilizar essa massa de militantes para fazer a disputa política, isso é óbvio, tá certo? E fazer o diálogo popular, porque não adianta só a campanha midiática de que nós temos uma alternativa, mas onde é que ela está dentro de uma linguagem, dentro de uma condição de mobilização em que a gente diga para os evangélicos e evangélicas do Brasil que nós não somos o demônio, que nós não somos o vermelho de tridente, né? Que somos pessoas de fé, de esperança e queremos o bem de todo mundo, né? É óbvio. Então, nós vamos disputar essa narrativa e o presidente Lula quer fazer esse diálogo com essa relação. Tudo bem. A gente, para variar aqui, as prosas de mineiro sempre estouram o tempo, mas tem mais uma questão aqui que eu quero colocar, pastor, tem bastante gente falando, inclusive o Dr. Joaquim Valparaíso pedindo para publicar esse vídeo no canal dele, pode publicar, viu, Joaquim? E a gente vê que muitas pessoas querem participar disso. Você falou que essa conversa ainda é feita muito internamente, né, dentro do núcleo do PT. Existe já alguma estratégia de furar essa bolha? Eu pergunto isso porque, assim, tem muitas pessoas que querem participar, eu vejo muitas vezes, eu tenho uma estratégia, viu, pastor, que antes eu tinha aquela questão, quando vinha testemunha de Jeová, as coisas bater aqui na porta de casa, ai, meu Deus do céu, não quero, e ficava, escondia, sabe, ficava quietinho. Agora, de uns tempos para cá, eu vou conversar sempre pensando, sempre de uma forma amorosa, né, para levar esse tipo de informação e costurar através da conversa mesmo. Esses dias atrás, minha esposa ficou sentada com meus filhos ali, eu fiquei 2 horas e meia conversando com o pessoal que veio aqui. E justamente caminhando para esse lado, né, que é uma forma mais de pensar pela doutrina, né, do cristianismo, da religiosidade em si, não só do cristianismo, mas eu acredito que toda religião, no fundo, né, quer pregar o amor, quer construir através do amor, né? Então, eu queria ver se tem alguma estratégia, já tem alguma estratégia formada, e o senhor disse também dessa questão desse encontro com o ex-presidente Lula, se já tem alguma estratégia de como é que isso vai ser feito,
Vai ser feito um grande encontro, vão ser reuniões mais paralelas com pequenos grupos? Como é que isso vai ser feito? Quem quer conversar sobre isso, né? Os evangélicos que querem participar disso, como é que podem fazer? A primeira questão é que nós temos um limite hoje, e é o cuidado com a vida, né, Plínio? Então, as formas que estão se encontrando são as formas virtuais de conversa, de diálogo, na minha opinião, essa bolha já foi furada com a volta do presidente Lula à cena política do Brasil, tá certo? Uhum. O PT tem uma vida interna, tem uma dinâmica, tem uma construção política, mas o presidente Lula vai além disso. Então, ele já está. Só o fato dele dizer que quer falar com os evangélicos, a bolha já foi furada. Então, de alguma forma, esse elemento, nós temos que, de forma organizada, trazer esse público que tem uma expectativa do novo, do diferente, de uma perspectiva não igual ao que nós estamos vivendo hoje com o governo Bolsonaro, que querem perguntar para o Lula, e aí, o que vai acontecer, né, na prática? E ele vai dizer, e como tem dito para todo mundo, nós temos que ter uma política de emergência para combater essa pandemia e dar uma resposta para o povo, a vida do povo para esse momento, né? O cuidado com a vida, o cuidado com a necessidade urgente da população de ser vacinada, né? De ter a sua proteção garantida do ponto de vista do enfrentamento desse momento. Mas também tem, o dia seguinte, o desemprego aumentou muito, como é que nós vamos ter política para voltar a colocar a população brasileira no trabalho? Como é que nós vamos ter uma política de saúde diferente do que tem acontecido hoje, universalizada, garantida à maioria da população, pública, gratuita, acessível, né? Os meus parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde nesse momento, que fazem uma reviravolta para dar condição para o povo brasileiro viver. E tem a outra perspectiva, que é uma perspectiva da economia, de voltar o Brasil a protagonizar as soluções aos seus problemas, não só para o nosso país, para o nosso continente, para o mundo, a dialogar com o mundo. Então, o presidente Lula vai, com certeza, retomar essa perspectiva do ponto de vista concreto do que já fez, né, do que já foi feito, mas do que tem que avançar do ponto de vista do futuro da população, né? Eu lembro o seguinte, que uma parcela da sociedade nasceu nos governos do PT, né? Não viram nem o passado e agora estão vendo a contradição desse presente, porque antes tinha escola, hoje está com a limitação, mesmo com a pandemia, a educação, as condições de vida, etc., modificaram muito, 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 significativamente. E nós temos, enquanto partido, de dar resposta. Então, acho que esse diálogo será, a minha opinião, eu não tenho aqui procuração do presidente Lula para falar em nome dele, mas assim, eu falo bem dele, né? Então, do ponto de vista prático, eu penso que essa vai ser a natureza do diálogo. A forma de fazer isso, a primeira questão, quem tem interesse de mudar esse país tem que militar politicamente, tem que se organizar politicamente, e não depende só do partido. Depende no núcleo de bairro, da sua casa, do seu lugar de trabalho, do seu lugar de vivência, no seu lugar de organização, começar a dizer que existe uma proposta diferenciada por causa, não só por causa da situação real que nós estamos vivendo, mas uma perspectiva de sociedade, de ser humano e de vida que o cidadão, a cidadã, evangélica ou não, querem militar de forma diferente, querem viver de forma diferente e expressar isso, né? E propor também. Não acha que o PT tem uma caixinha de respostas que pode, em todo momento, dar não. Propõe, se foi errado, se não é mais adequado, se está desajustado. Isso faz o sentido da militância política, de debater a política, de construir a política e de propor política, né? E que nós vamos estar de portas abertas para isso. Particularmente, nós vamos fazer enraizamento dos nossos núcleos evangélicos de base do PT, aonde nós pudermos chegar. Nós vamos fazer isso, né? Orientando, inclusive, com um programa. Nós construímos, no ano passado, o Programa de Reconstrução e Transformação do Brasil,
que a nossa Fundação Perseu Abramo lançou, o presidente Aloysio Mercadante, quem está dirigindo esse processo. Então, existe um programa já amplo de experiências que nós adquirimos e de perspectiva de futuro. O que nós precisamos fazer na prática é popularizar isso. Uma linguagem, uma forma adequada. Olha, isso aqui acontece, a economia, o desemprego acontece por causa disso aqui, né? Porque não tem uma política de valorização do trabalhador, da trabalhadora, porque nós perdemos direito no último período, porque agora todo mundo vai para o aplicativo e não trabalha 50 horas por dia e não ganha o retorno, a segurança da vida deles para o dia seguinte, para os filhos, porque se o aplicativo ficar sem luz, ele fica sem trabalho, né? Sem bateria. Quer dizer, que coisa é essa aí? Não está certo, né? Então, a gente tem que retomar os direitos, as garantias do povo trabalhador brasileiro. Nós temos que readquirir o debate dos direitos sociais, né, do respeito. Aí entra a questão religiosa. Nós vivemos um tempo de ódio e intolerância, Plínio, que é uma coisa... Eu nunca pensei em 55 anos de idade viver isso. Mesmo ainda pegando os resquícios da ditadura militar, mas a gente... quando lutou pela democracia, para ter abertura nesse país, para ter respeito, isso, na minha opinião, estava pacificado. Pacificado não, tinha contradição, mas estava tranquilo, né? Agora tu vive, você não pode olhar para o teu semelhante e dizer diferente dele que ele fala que tu é lulista ou é bolsonarista e quer te matar. Põe arma na mão do cidadão. E cristão assumindo esse tipo de postura é um fenômeno que eu tô para entender, viu? Estou para entender. Assim, todos nós, né, pastor? Todos nós, viu? Que é complicado. Parecia que era algo que já estava superado, né? Ou em vias, né? Ou em vias de superação. Em vias de superação. Pelo menos, e não só aqui no Brasil, no mundo todo. Né? Mas eu quero agradecer demais. Estouramos o tempo aqui, já 10 minutos. Opa, já? O mineiro fala demais, né? Boa, viu? Mas já fica o convite para retornar, vamos conversar, vamos marcar um dia com o doutor Zé Barbosa também, para a gente falar. Opa, Zé está no Rio de Janeiro, né? Isso, o Padre João também, vamos começar a costurar essas conversas aqui, que eu acho que é importante a gente, como o senhor falou, né, traduzir, levar para a população, né, apertar a tecla SAP aí, do que está acontecendo para as pessoas que realmente estão sendo, em parte, estão sendo persuadidas, manipuladas, cooptadas, para que pensem, por exemplo, que o símbolo aqui é um símbolo que tem a ver com o cristianismo. A gente não sabe que não tem nada disso. Obrigado, viu, pastor, de estar com a gente. Plínio, é só uma questão que a gente tem que ter um cuidado muito grande. A parcela dos cristãos e evangélicos que votaram no Bolsonaro, se tornaram bolsonaristas e que estão na base ainda de formação de opinião, nós temos que tratar com extremo respeito. Por quê? Uma coisa é a instituição religiosa, tá certo? A narrativa que se cria, os interesses que são empresariais, na grande maioria, e não são todos, não. É uma maioria porque está evidente, né? Porque tem mídia, tem comunicação, e aí dizem que são maioria, dono de todo o público evangélico. Isso não é verdade. Então, a gente tem que tratar com respeito à fé das pessoas, porque isso é verdadeiro. A mulher, o jovem, o homem, o negro, as pessoas a negra que vai para uma comunidade fugindo da angústia dela, ela entra numa comunidade, numa capela, numa igreja, num templo, ela vai em busca de esperança verdadeira. A narrativa que vem de lá pode estar errada, mas ele tem um sentimento verdadeiro. Nós temos que respeitar muito isso em qualquer tradição religiosa. A segunda grande questão, na minha opinião, Plínio, assim, bem objetivamente, o diálogo que nós temos que construir é exatamente o diálogo antagônico ao que está colocado. É um diálogo de paz, é um diálogo de amor, é um diálogo de justiça. Nós queremos justiça para nós e para gerações futuras. É uma visão de sociedade diferente disso aqui, de ter arma, de xingar o seu semelhante, de não acolher, de cada um
toma por conta de si. Não, temos que ter um valor comunitário, um sentido comunitário da luta cristã que faz parte da tradição evangélica e não tratar essa forma, o verdadeiro, o falso cristão, que isso é um sectarismo desnecessário. Todos são cristãos, agora pode ser um mais querem uma perspectiva diferente, com clareza disso, e outros estão enganados. Nós temos que combater a mentira. Isso é parte da nossa tarefa. Combater a mentira, não aceitar a mentira, pesquisar para saber se é verdade. Ir no Google, olha, isso aí é verdadeiro? Então, né, hoje a gente fala assim, fazer sermão é muito difícil para pastor, viu? Antigamente a gente estudava grego, hebraico, latim, não sei o quê. Aí tu vai para o púlpito, o piá lá no Google, lá na igreja, o reverendo aí está mentindo o que ele está falando. Isso não é verdade, não. Está escrito coisa diferente aqui. É combater a mentira, ter clareza disso, né? E de todas as formas, propor o que pode o dia de amanhã ser diferente de hoje. E coisas bem objetivas. Né? Não achar que nós vamos transformar no comunismo no dia seguinte, isso é mentira. Não existe isso. Né? Nós temos ideais na vida, o ideal cristão é lindo, maravilhoso, a vida onde todo mundo distribuía o pão, não tinha necessitado nas comunidades, a pobreza era a nossa prioridade de combater, Jesus fez isso. Né? Agora, hoje não, hoje o cidadão vai para a igreja, se torna bispo, ou apóstolo, ou não sei o quê, ou pastor, que a gente nem usava esse nome. Nem usava, nem para ser pastor. É pastor na comunidade dele lá, mas para fora ninguém sabia que era, né? Agora não, agora é algo famoso, cantor, não sei o quê, missionário. Se for isso, usa isso para o bem da maioria da população e que está morrendo hoje. Acolha. Se nós fizermos essa tarefa como igreja, já fizemos bem feito. Muito bem, muito obrigado, viu, pastor? A gente fica em contato e vamos costurar outros papos aqui no Fórum Café. Obrigado, viu? Joia, Plínio, estou à disposição, qualquer coisa, viu? Vamos acordar o galo da próxima vez com os outros aí. É isso aí, vamos acordar o galo. Obrigado, pastor Luiz Sabanai. O pastor Luiz Sabanai, que é coordenador do Núcleo de Evangélicos e Evangélicas do PT, que esteve aqui com a gente nesse papo, inclusive falando em mortes, né? A gente teve mais um recorde aí nas 24 horas nesse domingo, e uma das notícias que está em evidência aqui também, no portal, é justamente do ator Paulo Gustavo, que foi entubado nesse domingo, né? O Paulo Gustavo, que é um humorista, ator, que tem muita... teve muito sucesso, né, no cinema, e o médico dermatologista Thales Bretas, que é marido do Paulo Gustavo, fez uma declaração, inclusive, nas redes, falando justamente que o Paulo Gustavo aí, ó, jovem, ele tem 42 anos, né, saudável, sem comorbidades e super cuidadoso, está passando por isso. Peço, por favor, que tomem muito cuidado. É o que o pastor falou, vamos ter cuidado com a vida. Estouramos bastante hoje, amanhã está de volta a partir das 6h30 com mais uma edição do Fórum Café. Obrigado, Adriana Margucci, aqui pelo superchat, obrigado às pessoas que participaram com a gente aqui no chat também. Às 11h30 tem Fórum 11h30, às 18 horas tem Sinara Menezes com o Jornal da Fórum, e amanhã está de volta com mais uma edição do Fórum Café. Beijo no coração e até lá.